Graça e paz, pessoal, beleza? Espero que você esteja bem. Estamos aqui de volta no nosso canal para a gente continuar com os nossos estudos bíblicos. Para você que é a primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Nós estamos no início desse canal, onde o intuito é nós nos aprofundarmos na palavra de Deus, onde a gente quer estudar a palavra juntos, ler ela de maneira completa, de maneira diária, para a gente se desenvolver e amadurecer a nossa fé. Por enquanto, nós estamos numa série onde 2 vezes por semana nós estudamos 2 capítulos da Bíblia, um no Antigo Testamento e um no Novo Testamento. E no vídeo de hoje nós vamos ir para o Novo Testamento, dando sequência aos nossos estudos de Atos. No vídeo de hoje nós vamos para a quarta e última parte do capítulo 2 de Atos. E esse vídeo tá uma bênção, então vem com a gente que tá demais. Bora lá então pro vídeo. O capítulo 2 de Atos, ele é um tanto quanto longo e tem muita informação. É um capítulo muito rico, onde dá pra gente absorver muitas coisas. E a gente já falou sobre a vinda do Espírito, sobre o manifestar das línguas, sobre a pregação de Pedro e uma conversão em massa e como que essa pregação se relacionava com o Joel 2. E aqui no vídeo de hoje nós vamos finalizar o capítulo 2, observando como que era a igreja naquela época, como que foi a vivência, como que era a essência dos primeiros cristãos, dos primeiros discípulos de Jesus, que estavam com o Espírito Santo no seu coração, internalizado na sua vida. Então, basicamente, hoje nós vamos observar o finalzinho do capítulo, onde nós vamos estudar e ler do verso 42 até o 47. Então, o nosso foco hoje é Atos 2, do 42 ao 47, com o tema A Igreja e a Sua Essência. Então, pega a sua Bíblia, vem conosco, Atos 2, 42 e 47, e diz assim o texto. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Meu irmão, eu não sei se você tem noção, mas nós estamos diante de um texto onde ele comenta e relata como que funcionava a primeira parte da Igreja de Cristo, o primeiro momento. Muitos intitulam esse texto, essa parte do capítulo 2 de Atos, como o nascimento da igreja. Outros chamam esse texto de como vivia a igreja primitiva, né? E, enfim, é um texto muito especial, principalmente para nós que cremos em Cristo Jesus e acreditamos na nova aliança, no Novo Testamento, na aliança a partir da cruz de Cristo Jesus. E assim, irmão, é um texto muito precioso para a fé cristã. E muitos ensinamentos são tirados daqui. Tem pessoas que montam cursos, que realizam muitas coisas a partir desse texto. Porque ali nós estamos observando como que era a vida dos cristãos após o derramamento do Espírito Santo, que foi algo inédito na vida cristã, que não acontecia no Antigo Testamento. E é interessante, né, que esse texto, muitos estudiosos, muitos teólogos, muitos pastores encontram nesse trecho da Bíblia como a essência da vida da igreja, como a essência do discipulado, como a essência dos discípulos de Jesus. Quando eu falo
sobre a essência dos discípulos, é mais ou menos assim. Quando a gente fala sobre discipulado, sobre ser igreja, sobre a essência da igreja, o que está na gama? Como que você pratica ou coloca na prática essas coisas? E esses textos nos apresentam essa essência, esse direcionamento. E é engraçado que ele aponta para coisas que faziam parte da vida ordinária dos apóstolos, da vida cotidiana dos discípulos. Então, ou seja, após uma experiência milagrosa, após uma experiência poderosa com o Espírito Santo, o cotidiano daquele povo, da igreja primitiva, mudou. E eles não viviam mais da mesma forma. O que nos ensina o seguinte: todas as vezes que nós vivenciamos uma experiência poderosa com o Espírito Santo, seja uma experiência a partir da leitura da palavra, seja uma experiência em um culto, seja uma experiência na vida prática, no trabalho, algo que te causa impacto, né? Para assim dizer, seria o melhor. A partir de algo que te causa impacto, isso só é validado de fato não por aquilo que você sentiu na hora ou pela convicção que surgiu ali, mas se isso que te tocou ou que te moldou ali, de fato vai alcançar a sua vida ordinária, vai alcançar a sua vida cotidiana. Se não alcançou, se na hora do vamos ver você continua sendo o mesmo, irmão, bem provável que você teve uma experiência emocional ou que você teve um início de compreensão, um início de entendimento que ainda não chegou à sua completude e é necessário mais amadurecimento para validar aquela experiência. Porque se ela não alcançou a sua vida prática, a sua vida cotidiana, irmão, sinto lhe dizer, talvez você só teve uma experiência emocional naquele ambiente, tá bom? E aí, Luiz, você tá falando que muitos pegam esse texto e falam que traz a essência do que é a igreja, do que é vida no discipulado e tal. E o que tá nessa essência, o que tá nessa vida, né, de discipulado? Aqui nós observamos 4 pontos. Ou seja, um alicerce ali, um quadrado que estabelece na nossa vida a essência do que era igreja. E quais são essas 4 coisas? A doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Se você quer se tornar um discípulo de Jesus, se você quer viver igreja de verdade, você precisa ter essas 4 coisas na sua vida: doutrina, comunhão, partir do pão e oração. Sem essas coisas é muito complicado você, por exemplo, servir na igreja. É muito complicado você entregar algo para o outro, porque essas 4 coisas que vão moldar a sua vida cristã. Essas 4 coisas que vão ser uma das maiores chaves ou uma das maiores ferramentas para te fazer amadurecer, para te fazer ser transformado. E aí, o que nós vamos fazer no vídeo de hoje? Nós vamos observar essas 4. Então, para você que está anotando, para você que está fazendo algo aí na sua mente, já crava aqui. Primeira marca de uma igreja, primeira marca de uma vida de um discípulo, primeira marca de uma relação com Deus é a doutrina. E no caso aqui, a doutrina dos apóstolos, que é uma fé ensinada e guardada no seu coração. Irmão, aqui eles estão, o texto é muito claro em demonstrar que de maneira corriqueira, que constantemente os discípulos de Jesus, eles iam até aquilo que os apóstolos ensinavam. Eles revisitavam o que os apóstolos falavam, ou eles procuravam os apóstolos para que eles falassem mais a respeito da fé. E aqui nós estamos observando que de fato é algo de ensino mesmo, onde a gente fala de passar informação, onde a gente está falando, e o termo ali é doutrina, né? Hoje esse termo doutrina, muitas pessoas condenam isso, falam, você fica muito limitado à doutrina, você é muito apegado à doutrina, à letra, e esse texto está falando que eles, tipo assim, não era, o texto não fala o seguinte,
De tempos havia doutrina dos apóstolos sendo ensinada na casa. Não, o texto fala que eles perseveravam na doutrina. Na verdade, eles perseveravam nessas 4 coisas que estão ensinadas. Então, ou seja, era algo constante, era algo que fazia parte de maneira corriqueira, de maneira pontual, ali diariamente na vida das pessoas. E a gente precisa ter isso na nossa consciência. Muitas vezes, a nossa prática ela não alcança melhores resultados porque nos falta conhecimento. O que eu estou querendo dizer com isso? Muitas vezes a nossa prática desagrada o coração do Senhor. A nossa prática não é genuína, ela não amadurece porque nos falta conhecimento de Deus, porque nos falta doutrinas do Senhor. E os apóstolos, a palavra de Deus, eles justamente realizavam essas coisas na igreja. Porque aqui a gente não está falando de um conteúdo apenas teórico, mas de uma coisa que moldava a vida dos discípulos. Então, isso é muito claro, irmão. A maneira como a gente compreende o mundo é a maneira que a gente vai viver de acordo com esse mundo. Para pensar. Como que você enxerga o mundo à sua volta? Se você enxerga o mundo à sua volta como essa realidade que nós vivemos aqui, ser uma coisa última, você vai fazer de tudo para conquistar esse mundo aqui. Você vai querer lutar para desbravar e aí você vai viver em função daquilo que você enxerga, porque você compreende que esse mundo material é a coisa mais importante para você. Vamos, por exemplo, falar de dieta. Se você não tem a compreensão de que a sua alimentação está causando mal ao seu corpo, você vai continuar vivendo essa prática, você vai continuar se alimentando mal e nada vai mudar. Então, ou seja, para que a gente tenha uma prática efetiva, para que a gente tenha uma vida de fato transformada, a nossa mente precisa ser instruída. Porque quando a mente é instruída, quando a mente recebe doutrina, o comportamento é transformado. Não sei se já aconteceu com você. Você tá ali com alguma dificuldade e tudo, de repente a pessoa fala algo pra você, aquilo entra na sua cabeça, parece que alguém tira é como se você tivesse descoberto o mundo, como se a pessoa tivesse arrancado uma escama do seu olho e você passa a enxergar as coisas totalmente diferentes. Você fala assim, cara, como que eu não tinha pensado nisso antes? Essa é a importância da doutrina. A doutrina na nossa vida, ela vai nos ensinar a orar, ela vai nos ensinar a relacionar com Deus. Isso aqui, por exemplo, que nós estamos fazendo aqui, é colocando a doutrina na nossa mente, colocando a doutrina no nosso coração. Então a doutrina, ela é indispensável na vida do cristão. O cristão precisa ter conhecimento de quem Deus é, do que está escrito na sua palavra. O cristão precisa compreender a sua fé, o que a sua fé aponta, o que ela discorda. Porque se o cristão ele não compreende, ele não entende o que é a sua fé, muitas vezes a sua prática vai ir contra a sua fé, ou seja, ele vai estar pecando contra a própria fé que ele confessa, sem saber, sem ter a menor consciência de que ele está indo no caminho contrário àquilo que ele acredita. Então, irmão, a doutrina é algo extremamente importante para a vida da igreja, para o discipulado. Sem doutrina, nos falta conhecimento de quem Deus é. E se nós não conhecemos a Deus, como nós podemos afirmar que nos relacionamos com Ele? Amém? Então, primeira marca de um verdadeiro cristão, primeira marca de uma igreja genuína, de uma vida de discipulado saudável, a doutrina dos apóstolos, a doutrina de Cristo, que é uma fé ensinada e guardada por nós. Amém? Segunda marca, irmão, é a comunhão, ou seja, uma fé que é vivida em relacionamento. Ó, aqui o texto fala que eles perseveravam na comunhão. Ou seja, a fé cristã não foi uma fé ou um movimento
que foi pensado para se viver sozinho. A fé cristã não foi uma fé pensada para que você não compartilhasse, para que você não se relacionasse com as pessoas. Não. Se você vive sozinho, se você não se relaciona, irmão, você não está vivendo a fé cristã. Quando nós nos referimos à comunhão, a gente está falando justamente de uma vida relacional, aonde você está presencialmente, onde você está constantemente tendo contato com as pessoas. E não é apenas ter um contato físico e presencial, mas é nesse contato você ter vínculo, afeto e pertencimento ao círculo que você está vivendo. Então, ou seja, não basta apenas você estar ali de corpo. Não, você precisa querer estar ali. Você precisa gostar de estar ali. Irmão, posso ser muito sincero com você, tem momentos que realmente a gente não tem vontade. Só que nós precisamos entender que muitas vezes, quando nós não temos vontade de fazer algo, a gente se apresenta diante do Senhor e fala assim: Senhor, me ensina a gostar disso. Pai, me ensina a gostar da tua palavra. Me ensina a gostar de orar. E você vai fazendo sem gostar daquilo. E com o tempo, você vai percebendo as mudanças na sua vida, você vai percebendo o seu desenvolvimento, e aí você passa a gostar daquilo. E aí o afeto, ele não vai virar algo forçado, mas vai surgir de maneira natural, de maneira espontânea. Mas a gente precisa ter isso como alvo, aonde a gente entende que a comunhão vai muito além de um encontro ocasional, mas que ela envolve vínculo, afeto e pertencimento. Então, ou seja, quando a gente vive esse tipo de comunhão, aonde você tem afeto pelas pessoas, onde você deseja estar ali, a sua fé é fortalecida pelo próximo e a fé do próximo é fortalecida pela sua vida. Esse é o maior objetivo da comunhão, para que um edifique a vida do outro, para onde aconteça cuidado mútuo daqueles que estão vivendo em comunhão. Então, irmão, você precisa pertencer à igreja, você precisa estar vinculado ao corpo. Deus não te chamou para andar sozinho, você precisa andar acompanhado, você precisa pertencer a um lugar. Porque se você está vivendo solitariamente, se você não está acompanhado, olha só, quando essa questão do acompanhado me lembrou de quando Jesus dá a ordem, ó, vão em dois, não andem sozinhos. Olha que Cristo frisando a importância de você estar vinculado, você estar junto das pessoas. Então, a segunda marca da vida de um verdadeiro discípulo, da vida de uma igreja saudável, é uma igreja, uma vida de discipulado que promove a comunhão. Amém? O terceiro ponto, agora que nós vamos observar, é o partir do pão, ou seja, uma comunhão que se aprofunda à mesa. Quando nós falamos sobre esse termo partir o pão, tem duas posições, né, que os estudiosos ou alguns teólogos pensam referente a esse termo. Alguns falam sobre o partir do pão referente à ceia, a celebração da ceia, né? Já outros pensam o partir do pão, aonde as pessoas partilhavam as suas refeições ou partilhavam suas coisas, visando não deixar ninguém passar necessidade, todos estarem inseridos e conseguirem sobreviver. Esse segundo ponto, alguns observam por conta do contexto imediato, né? Principalmente ali do versículo 44 e 45, onde fala que eles vendiam suas propriedades, eles iam de casa em casa fazendo as refeições e tudo mais. Já os outros, da primeira posição, fala sobre o partir o pão, pensando justamente na figura de Cristo partindo o pão na ceia, na última ceia. Luiz, qual que é o correto? Aqui eu não vou tomar partido, você vai me chamar de isentão, mas tá tudo bem. Aqui eu gostaria de trazer lições dessas duas ideias, porque eu entendo que essas duas percepções elas se complementam. Por quê? A primeira coisa é referente ao seguinte: o texto aqui ele está falando sobre comunhão, né?
E quando a gente fala de comunhão, nós observamos que é uma comunhão que gera vínculo, né? É uma comunhão que você tem afeto pelas pessoas, você tem afeto pelos irmãos em Cristo. Então, ou seja, você deseja estar com ele, você deseja ver ele bem. E quando nós estamos falando de mesa, de compartilhar uma refeição, a gente não está falando apenas de um ato social, mas de um gesto de extrema intimidade. Pensa, normalmente quando você chama alguém para almoçar, você chama alguém para comer, você está buscando se relacionar com aquela pessoa. Então, a gente está vendo que a comunhão entre os irmãos, elas precisam buscar os níveis mais profundos de intimidade. Precisam buscar os íntimos, precisam buscar os lugares de maior intimidade. E quando a gente está falando da mesa aqui, pensando numa mesa onde nós partimos o pão, nós estamos falando de uma mesa onde nós partilhamos aquilo que sustenta a nossa vida de pé. Meu irmão, olha a profundeza disso. Por exemplo, quando você está numa mesa, o que você tem experimentado no Senhor que tem te mantido de pé? Quando você vai para a mesa e você partilha isso, você parte esse pão que o Senhor tem te dado, esse pão que tem sustentado a sua vida. Você partilha isso, você parte isso com alguém. Aquilo que está te sustentando também vai sustentar aquele irmão. E aqui eu me refiro não apenas a ensinamentos espirituais, não apenas a revelações da parte de Deus no seu secreto ou da sua palavra, mas também e inclusive sobre coisas materiais, sobre as necessidades. E aqui eu me refiro também aos versículos posteriores, que falam aonde eles partilhavam os recursos, aonde eles vendiam as suas propriedades visando a necessidade do outro. Irmão, olha o nível de entrega que a igreja primitiva, que os primeiros cristãos tinham. Eles vendiam as suas coisas, eles vendiam a sua propriedade, que às vezes era a herança da família, queria sustentar ou preservar a sua vida durante muito tempo. Ele falava assim, não, isso está me sustentando hoje, e o que me sustenta hoje eu vou partilhar, eu vou compartilhar para que sustente hoje também outras pessoas, outras vidas. Olha o quanto isso é profundo. O que o Senhor tem colocado na sua vida que tem te sustentado? O partir do pão é você ir à mesa, a um lugar mais íntimo com as pessoas, e você compartilha e partilha com elas aquilo que tem te sustentado. E vai sustentar também ela. Porque às vezes o que você tem recebido do Senhor está sendo a falta na vida de outra pessoa. E é o engraçado que Deus não entrega diretamente para ela. Deus quer que chegue até ela passando por você, através do seu compartilhar. Porque aquela pessoa vai se sentir amada e pertencente, conectada a você, ao tempo em que o seu egoísmo, ao tempo que a sua sede de acumular, a sua sede de guardar muitas coisas está sendo quebrada, está sendo amassada e colocada de lado. Ah, irmão, como isso é forte. O compartilhar o pão à mesa é cura tanto para você quanto para o outro. Enquanto o seu egoísmo, o seu orgulho, a sua ganância, sua vontade de acumular, sua vontade de consumir, de preservar, está sendo amassada, o outro está se sentindo amado, o outro está se sentindo pertencente ao corpo de Cristo através da sua vida, e ali uma intimidade maior é desenvolvida. Irmão, como que isso é profundo? Como isso é profundo?
Só que o ápice disso não é apenas esse partilhar, você olhar a necessidade do outro. Mas, agora aqui pensando na ideia daqueles que defendem o partir do pão como a ceia, é quando você passa a partilhar com o outro o Cristo que está em você. Ou quando vocês estão à mesa e vocês partilham o pão e vocês se lembram do que Cristo fez por vocês. Então, na minha concepção, lendo e estudando aqui, eu entendo que o partir do pão ele está nesses dois aspectos. Muitas vezes o partir do pão é nesse sentido material, onde você não quer deixar o outro passar necessidade. Mas muitas vezes isso transcende o material e vai até o espiritual, porque você partilha a parte de Cristo que está em você para com o outro. Ah, irmão, sabe quando você tá numa mesa e você conta para aquela pessoa, cara, eu vivi isso em Cristo. Cristo falou comigo assim. Cristo se revelou a mim dessa forma. E esse seu partir o pão, através de compartilhar um testemunho, através de compartilhar uma doutrina, você está partindo o pão que é o Cristo em você. Você parte esse pão. E esse pão, que é a imagem do alimento que sustenta, preserva a vida, que é sentido de sobrevivência para muitos, vai fazer com que aquela pessoa que não tem essa revelação de Cristo, ou que não conhece a Cristo ainda, da maneira que você observa, ou ela não conhece a Cristo de maneira nenhuma, ela vai passar a viver, ou ela vai passar a viver melhor, a partir do seu partir do pão, você partir o Cristo que está em você com aquela pessoa. Ah, irmão, isso é poderoso. Sabe por quê? Porque cada um de nós conhecemos Cristo de uma forma. Um pastor, um irmão que estudou muito mais que eu, tem muito mais experiência e maturidade, quando ele compartilha comigo os seus ensinamentos, a parte de Cristo que ele já entendeu que eu ainda não tenho dimensão, eu recebo vida naquele compartilhar, naquele partir do pão. Isso é extremamente poderoso. Eu vou parar por aqui nesse ponto. Isso aqui, irmão, só isso aqui já dá muita coisa, misericórdia, porque eu preciso ainda ir pro outro tópico, mas para pensar nisso. Para pensar nisso. Qualquer coisa, pausa esse vídeo, volta depois, ou quando nós encerrarmos, pense nessas questões. O partir do pão é você olhar a necessidade do outro, você partilhar aquilo que você tem, aquilo que sustenta a sua vida de pé, fisicamente, economicamente, visando o bem do outro, mas também é quando você parte Cristo, você celebra a ceia. E a memória de vocês é ativada por aquilo que Cristo fez. E na sequência desse partir a ceia, quando vocês partilham esse Cristo na mesa, na comunhão, as pessoas, elas, sabe, recebem algo a mais do Senhor, uma revelação maior ou diferente, uma dimensão mais profunda que aquele irmão só vai conhecer porque saiu do seu pão, saiu da sua forma de falar, do seu jeito de celebrar a ceia, do seu jeito de partir o pão da ceia. E lembre-se que o pão da ceia, a figura ali, é o Cristo crucificado. Ah, irmão, isso é poderoso demais. Glória a Deus. E aí, por último, eles perseveravam na quarta marca, que é as orações. E aqui, quando nós falamos sobre oração, a ideia no contexto não é referente à oração no secreto, à oração junto com a sua família, mas a ideia é sim das orações públicas,
né? John Gill ou Gill, eu não sou o melhor dos ingleses e tal, mas ele observa que a oração, ela tinha uma gama maior de uma vida devocional privada, mas era uma oração que ia nos ajuntamentos da igreja, nas orações que aconteciam de maneira pública nas reuniões. E sabe, irmão, essa ideia de orar em grupo, orar em conjunto, como praticam as irmãs do ciclo de oração, talvez na geração que está se levantando, pode ser que ela não tenha sido muito ensinada, ou que alguns estão ignorando isso. Porque talvez se pregou tanto tempo referente ao secreto, ao referente de você priorizar o seu devocional, você se retirar da multidão como Jesus se retirava para orar. Talvez a gente se concentrou tanto nisso, que é válido, nós precisamos sim priorizar isso, mas não priorizar ao ponto de não orar mais em público, de não orar mais em conjunto. E quando eu falo de público, não é você orar nas praças e tudo. Não, é você orar em ajuntamentos, em conjunto, aonde não é privado, mas de maneira pública, aberta aos irmãos ali. Porque tem coisas, experiências, edificações, curas que vão sair e surgir apenas desses momentos de oração em ajuntamentos. Aonde a sua oração, ela vai comover a vida do outro. Ou talvez o outro orando, ele vai te comover. Ou ele orando por você, você vai ser curado e transformado. Então, ou seja, existe uma graça específica reservada para os momentos de oração pública. Aonde nós não estamos orando em secreto, em segredo, onde ninguém está vendo, mas aonde você está orando para os outros, aonde você faz uma oração como um todo da igreja. E ali vidas são transformadas. E aí, partindo para o final do vídeo, o que fica de aplicação? É uma autoanálise sobre essas 4 áreas na nossa vida. Será que a nossa vida na igreja, a nossa vida como discípulo de Cristo, ela tem sido um grito ou um chamado a perseverar nessas 4 marcas? Será que a gente tem perseverado na doutrina? Irmão, posso ser sincero, eu acredito que nos tempos que nós temos vivido, muitos ignoram a doutrina, muitos ignoram o ensino, muitos ignoram a palavra de Deus. Muitos enxergam a doutrina, a teologia como algo danoso. Às vezes por conta de maus testemunhos, por pastores malas, teólogos malas que arrotam conhecimento, arrogância e orgulho. Por conta disso, usam isso de desculpa para não aprender a doutrina, para não se aprofundar na palavra. E aí tem uma prática que não glorifica ao Senhor. Não conhece a Deus de maneira profunda e maior, com uma dimensão grande. Será que a gente tem, próximo ponto, será que a gente tem perseverado na comunhão? Será que a gente não tem ido à igreja de uma forma onde a gente não se relaciona? Será que a gente não está sendo aquela pessoa que chega na igreja, senta no banco, olha a palavra do pastor e fala, que palavra abençoada, olha para o louvor cantando, fecha o olho, e aí no momento de estar, pertencer, amar o outro, estar com o outro, gerar afeto, não, a gente pega e vai embora. E aí nós temos uma relação com a igreja apenas de consumo. Eu de uma certa forma compro esse lugar através do meu dízimo e da minha oferta, e esse lugar me entrega uma palestra ou um show de música, é onde eu vou e aí eu pego e vou embora. Não, irmão. Se você está vivendo assim, você não está vivendo em igreja. Você está comprando algo, menos igreja. Você não está vivendo igreja. Até porque igreja não é algo que se compra, igreja é algo que se vive. Como que você vive igreja? Comunhão, relacionamento, vínculo, até porque igreja não é uma parede, não é uma estrutura, não é um edifício. Igreja é o ajuntamento dessas pessoas e a relação que elas possuem entre si a serviço do reino de Deus.
Isso é ser igreja. Por isso que no ser igreja é necessário perseverar na comunhão. E aí outro ponto, será que eu tenho partilhado o meu pão? Será que eu tenho partilhado as minhas refeições? Será que eu tenho partilhado os meus bens com o próximo? E aí indo mais profundo, será que eu tenho partilhado o Cristo que há em mim com os outros? A revelação de Cristo que há em mim nos outros? Será que eu tenho partilhado Cristo no momento da ceia? Será que os meus momentos de ceia com os irmãos têm apontado para Cristo? Porque, irmão, se nós não estamos partindo ou partilhando o pão, aí sim, talvez a gente está apenas crescendo em doutrina, mas a nossa doutrina precisa alcançar o outro. Por isso que o partilho e a comunhão são imprescindíveis na vida da igreja. E por último, será que eu tenho perseverado em oração? E aqui eu quero trazer a exortação ou o encorajamento para as duas coisas. Será que eu tenho mantido de pé? Será que eu tenho cultivado na minha vida uma vida de oração no secreto e uma vida de oração em público? E aí, indo além, igual nós comentamos aqui, será que eu não tenho apenas orado sozinho, de maneira solitária, no meu secreto? Será que já não está no momento de eu começar a orar em público com as pessoas que estão à minha volta? Orar com o próximo para que eu receba dele e ele receba de mim. Então, irmão, aqui nós encerramos e o meu convite é para essa reflexão, para que você avalie e se esforce para viver essas 4 marcas, porque eu tenho convicção que se você ser intencional na sua vida e você investir energia, força, tempo nesses 4 alicerces, a sua vida com Jesus, a vida da sua igreja local, ela será transformada. Então feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, nós entregamos esse estudo nas tuas mãos e pedimos que em nosso coração, em nossa mente, seja selada, Pai, essa palavra, esse estudo bíblico devocional. Que possamos, Pai, não menosprezar a doutrina. Afinal, a doutrina, as escrituras, a escritura, ela é boa, Pai, para a exortação, para o entendimento, para a mudança de vida. Pai, que possamos perseverar na comunhão, nos relacionando uns com os outros. Perseverar também no partir do pão e nas orações. Para que a gente tenha, Pai, uma vida comunitária na igreja, Pai, saudável. Seguindo essas 4 marcas que o capítulo 2 de Atos deixou para nós. Para aqueles que estão encontrando dificuldade em alguma dessas áreas, a Espírito aviva essas áreas no coração dessa pessoa. Se ela tem dificuldade de crescer em doutrina, Pai, toca no intelecto, toca na mente, toca no financeiro, para que ela consiga, Pai, ter recursos para aprender mais de Ti. Se ela está com dificuldade na vida de comunhão, que o Senhor toque o emocional, desenvolva nela, Pai, o afeto, o desejo de estar junto e pertencer ao corpo de Cristo. Se a dificuldade está no partir o pão, de partilhar os bens, Senhor, toca, Pai, na vida financeira, toca no coração, para que não haja orgulho ou um desespero em guardar e reter. E se há dificuldade na oração, toca, Pai, na intimidade, para que ele ou ela se achegue melhor no secreto. E também toque na vergonha, para que não haja vergonha em orar em público, em orar junto com os outros. Essa é a minha oração e dos meus irmãos que estão comigo nesse vídeo, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmão, que estudo poderoso. Eu particularmente fui impactado por esse estudo e meu desejo é que você também seja impactado pela palavra de Deus. E se você foi impactado por essa palavra, não deixe de comentar, de curtir, de compartilhar, manda para o máximo de pessoas, se inscreve aqui. Porque dessa forma a plataforma vai entender que esse conteúdo é relevante, ela vai chegar a ter mais pessoas, a mais discípulos de Jesus que querem se aprofundar na vida da fé, e também pode chegar àqueles que não conhecem a Cristo. E eu creio que, ainda que seja uma parte desse vídeo,
que vai falar o coração dessa pessoa, só isso será suficiente para ela se render aos pés de Jesus. Então, vou ficando por aqui. Um grande abraço do Luiz e até mais.